Olá, ouvintes do Calma que ele tá de olho. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio que promete mexer com as suas certezas e, quem sabe, abrir novos horizontes para sua forma de ver a vida. Hoje, vamos mergulhar em uma das frases mais poderosas e, paradoxalmente, mais mal compreendidas da nossa existência: até que a morte nos separe. Parece uma frase de casamento, certo? E é. Mas será que ela se limita apenas ao altar? Prepara o coração, a mente e talvez um lencinho, porque hoje vamos desconstruir essa máxima, explorar o livre-arbítrio, a finitude, e questionar o que realmente sustenta nossos laços mais sagrados. Afinal, se tudo tem um fim, o amor também tem data de validade? E o que fazemos com o tempo que nos é dado? Fique ligado, porque o que Deus uniu, o homem não deveria separar. Mas e quando o amor, por si só, já não une mais? Até que a morte nos separe, eis uma máxima que evoca situações extremamente poderosas. Uma delas é clara: a morte. Já a segunda, podemos dizer, está subentendida, afinal, todos sabemos onde comumente é empregada. Neste primeiro momento, discorrerei sobre a morte, ou seja, o ponto final de tudo que existe, seja visível ou não. Sei que parecerá óbvio, mas a morte nada mais é que a linha de chegada para todo ser vivo. É a passagem desta para uma vida melhor ou, como alguns acreditam, um salto para o vazio da consciência. Não aprofundarei minha opinião, pois não vem ao caso. Entretanto, é um tanto complicado que tudo que vemos seja uma simples coincidência. O mundo é formado por 70% de água, os seres vivos, também. Podemos dizer que o planeta é bipolar e, hoje em dia, quem não é? Brincadeiras à parte. Claro que devem existir outras interpretações, porém, não é o momento para tal. Particularmente, acho a morte grandiosa. Sei que isso é meio tétrico de se dizer, mas é algo extremamente comum para todo ser vivente. Não temos certeza do nascimento, mas, se alguém nasce e recebe o sopro de vida, mais cedo ou mais tarde, vai morrer. Por isso, não tenho razões para temer ou até mesmo repudiar o fim de todas as coisas. Pelo contrário, a morte nada mais é que o claro sinal de uma data de validade que expirou. E essa, digamos, data, pode expirar por diversas razões. Por exemplo, eu fumo e tenho plena consciência de que tal hábito reduz meu prazo de validade. E o que estou querendo dizer com isso? Que nossos hábitos e cuidados podem garantir uma vida mais longa e saudável. Precisamos cuidar do que temos, ainda mais quando o assunto é algo que não pode ser comprado por aí. Essa é a única vida que nós temos. A oportunidade de aprendermos e fazermos algo útil com nossa existência para torná-la significativa e não apenas um passeio por aqui. Como costumamos dizer, Deus é o começo de todas as coisas e a morte, o fim de todas as coisas. E claro, como diz o ditado popular, não cai uma folha sem a vontade do Pai. Concorda comigo? E por que estou dando tanto destaque à morte e também porque este novo episódio traz em seu título uma frase muito conhecida no Santo Sacramento? Tudo isso responderei agora. Antes de seguir, creio que todos nós somos iluminados por Deus. Todo e qualquer ser vivo que tenha sido presenteado com algum dom, seja de comunicação, reflexão, musical ou qualquer outro, tem um papel crucial em nosso meio comum. E é exatamente por acreditar piamente que Deus está comigo que trago esse assunto, afinal, ele acabou surgindo em meu coração. E, como todo episódio que desenvolvo para este podcast, deixo minha mente livre para que Deus possa operar e libertar ao mundo o que brotou em meu coração. E falarei a respeito do sacramento sagrado, a maravilhosa união de duas pessoas que acreditaram tanto no sentimento que havia entre si que decidiram unir-se perante Deus e todos os seus semelhantes. Eis o trecho que gerou esse episódio. Eu, nome, aceito você, nome, como meu legítimo esposo ou esposa e prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Na Bíblia,
existem diversas passagens onde se fala a respeito da união do homem e da mulher. Entre elas, destaca o questionamento dos fariseus a Jesus, e só para constar, os fariseus não acreditavam que Jesus era filho de Deus e o viam apenas como mais um profeta. No mesmo capítulo 19 de Mateus, lê-se: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio, e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Deixei essa parte em que os fariseus mencionam as leis de Moisés justamente para destacar que acreditavam mais em Moisés do que no próprio Cristo. Mas, continuando, trarei outra passagem que pode interferir diretamente no que Mateus escreveu. Em Êxodo, capítulo 20, versículo sobrescrito 1 sobrescrito 2, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Durante minha pesquisa, achei uma passagem bem interessante e que, ao meu ver, vem diretamente relacionada ao Evangelho do dia 26 de julho de 25. Está em 1 Timóteo, capítulo 8, versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Durante a homilia realizada pelo padre Adilson em missa em homenagem à padroeira da Capela Santa Ana de Chácara Santana, ele disse que é imprescindível respeitar nossos ancestrais, pois somos uma soma de todos eles. Não foram exatamente essas palavras, mas foi bem por aí. Continuando. Mencionei essas passagens, pois é importante lembrar que Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, a oportunidade de escolhermos o que realmente desejamos fazer. Deus não quer sua criação louvando mediante o medo de seus feitos. Por isso, disse a Noé que não destruiria mais o mundo como fez enviando o dilúvio. Mas Deus sabia que precisava lavar o mundo de tantos pecados, e como havia prometido, enviou seu próprio Filho, Jesus, que pagou por nossos pecados com seu sangue e sofrimento. E a existência de Jesus foi tão importante que até a linha histórica universal conta com antes de Cristo e depois de Cristo, ou seja, antes de Cristo e depois de Cristo. Uma existência tão importante que até mesmo a Bíblia ficou conhecida pelos seus dois testamentos, o Velho e o Novo, o Testamento da Lei e o Testamento da Misericórdia. E por que estou dizendo isso? Porque a Bíblia é um livro sagrado que nos inspira a reflexões. E por isso, toda vez que falamos de algo que mencionaremos a Bíblia, sempre haverá algo importante para complementar. Sabe por que Deus nos deu o livre-arbítrio? Não foi para não correr o risco de jogarmos na cara que não temos vontade. Pelo contrário, nos deu essa liberdade justamente para que possamos refletir em seus ensinamentos. Se não tivéssemos o direito de escolha, para que existiria um livro sagrado com o conhecimento de Deus? Se não existisse livre-arbítrio, não existiria divergência de compreensão acerca de um determinado assunto. Claro, Deus não queria discussões acirradas por causa de divergências ou crenças contrárias, mas, como disse, o livre-arbítrio nos torna responsáveis por nossas ações e suas consequências. E é exatamente por causa desse livre-arbítrio que atualmente os casamentos se tornaram mais eventos do que uma consagração. Quantas vezes não ouvi, se não der certo, descasa. Simples assim. Tal pensamento não transforma o sacramento em evento? Claro, não posso generalizar. Existem casais que realmente estão ali se unindo perante Deus, por isso, respeitam seu juramento de todo o coração. E quando vejo algo assim, um casamento realmente feliz, glorifico a Deus em pensamentos. E por que digo, um casamento realmente feliz? Existem muitos casamentos que seguem por anos devido aos próprios dogmas da religião, ou seja, não estão unidos pelo amor, mas sim, pelo juramento que fizeram perante o altar. Esse tipo de situação é mais comum de ver em uniões mais antigas onde, por mais que seus ancestrais não estejam mais por aqui, mantêm a promessa que fizeram quando estavam ao seu lado no altar. Mesmo tendo sido inspirados a contraírem os laços matrimoniais por amor, em alguns relacionamentos, o amor acaba, deixa de existir, morre. O amor não é eterno, não o nosso. Claro, o amor que nos une está convencionado aos caprichos ou até mesmo perante a diligência do parceiro. Esquecem que o amor é feito de concessões, respeito, companheirismo, perseverança e trabalho, muito trabalho e paciência, para manter a semente crescendo, viva e sadia. E quando mantemos um casamento onde não existe mais amor?
onde não existe amor. Já parou para pensar que manter um casamento sem amor é o mesmo que mentir, não apenas para nós ou sociedade, mas para Deus também? E não adianta dizer que gosta sendo que as atitudes demonstram o contrário. Claro, os casamentos não são perfeitos, entretanto, quando realmente existe cumplicidade, existe ao menos disposição para aprender um pouquinho mais. Particularmente, admiro os casais realmente felizes, onde percebo nos olhos que existe mais paz do que diferenças, mais compreensão do que indignação, mais compreensão do que condenação. Todos nós somos falhos. Todos nós temos muito que aprender um com o outro, se vivermos apontando erros de nossos parceiros. Trazendo uma passagem da Bíblia novamente, lá em Mateus, capítulo 12, versículo 25, Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Para mim, isso faz todo sentido, e para você? Quantos lares conhecemos que mais parecem com ringues? Quantos casamentos conhecemos onde o homem e a mulher disputam pela razão? Quantos casamentos conhecemos onde nem marido nem esposa espera o outro terminar para falar? Quantos casamentos conhecemos onde um dos lados sente-se injustiçado, não amado, não respeitado, não justificado? Quantos casamentos não conhecemos onde o homem ou a mulher são daquele pensamento: arroz e feijão todo dia enjoa? Quantos casamentos não conhecemos que terminam simplesmente por um dos lados ser contrariado? E para encerrar a lista, quantos casamentos conhecemos que duram por anos e anos por amor? E, excluam, por favor, aqueles que, ao virarmos as costas, nem sequer conversam, tá? Digo aqui os casamentos que realmente são verdadeiras uniões abençoadas por vencerem as intempéries de nossa humanidade. Em Levítico, capítulo 19, versículo 11, lê-se: não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Quando continuamos um casamento onde o amor já está morto, estamos furtando o tempo do outro, mentindo para nós e para todos a respeito da situação e, enganando. Todos os relacionamentos precisam de um ajuste de ambas as partes, e quando isso não acontece, uma das partes acaba se enganando a respeito de que um dia tudo possa melhorar. Como dizem, uma andorinha não faz verão. E agora, gostaria de deixar um questionamento, uma reflexão. Lembrando que de forma alguma estou querendo contradizer os ensinamentos da Bíblia, pelo contrário, quero apenas que reflita sobre o verdadeiro significado de uma união diante de alguém que conhece nosso coração. E também sobre o que sustenta seu relacionamento de anos. É amor de verdade ou apenas uma convenção diante dos votos que realizou? Se tudo que existe um dia morre, por que seria diferente com os sentimentos, qualquer um deles, independentemente se são positivos ou não? Todos os sentimentos morrem e, na morte do amor, o sentimento que foi o alicerce de nosso sacramento e família, precisa se tornar uma mentira para prender dois corações que sequer vivem em verdadeira harmonia? E assim chegamos ao fim de mais um Calma que ele tá de olho. Espero que as reflexões de hoje sobre a morte, o livre-arbítrio e o verdadeiro significado da união tenham provocado algo em você. Que este episódio sirva não para julgar, mas para nos fazer pensar sobre a autenticidade dos nossos sentimentos e a profundidade dos nossos compromissos. Lembre-se, a vida é um presente, e cada escolha que fazemos, cada relacionamento que cultivamos, é uma oportunidade de aprendizado. Que possamos buscar a verdade e a cumplicidade em tudo o que fazemos, honrando não apenas os votos que proferimos, mas, principalmente, o amor que nos foi dado. Agradeço imensamente a sua companhia. Compartilhe este episódio com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça, continue de olho, porque Deus está sempre de olho em nós.